Você sabe o que a Bíblia diz sobre fé? A Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se você já viu um grão de mostarda, é muito pequeno. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte, vai para aquele lado, e este monte irá para aquele lado. É exatamente isso que nós fazemos todos os dias, neste canal, em outros canais de parceiros, de direita. O que nós precisamos é ter fé. E nós repassamos isso a você, dizendo: isso muda tudo. Reviravolta aconteceu agora. Isso vai mudar o Brasil. Porque realmente nós acreditamos que todo o nosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho diário aqui é fazer com que você esteja forte para a batalha que nós estamos enfrentando. E qual é essa batalha? O governo da injustiça, em que nós fazemos parte. Você querendo ou não, você está num país que está sendo dirigido pela esquerda, pelo comunismo, por comunistas. E nós precisamos vencer essa batalha, não recuando, avançando. Lembra que o Olavo de Carvalho nos disse? Para não desistirmos, não retrocedermos. É exatamente isso que nós devemos fazer. E agora você vai acompanhar comigo as notícias que eu vou trazer aqui neste domingo. É de domingo a domingo que eu trago vídeos aqui neste canal. Peço a você que me ajude nesta causa de trazer vídeos diários aqui para vocês. Sempre informando. Sim, claro, tem notícias ruins que a gente não quer nem trazer. Mas nós precisamos trazer para nós estarmos preparados para reagir. Toda ação tem uma reação. E o povo brasileiro não pode ser enganado. É por isso que nós trabalhamos todos os dias. Então eu peço você, deixa o like e compartilha muitos vídeos aqui do canal para que a gente possa libertar as pessoas de serem desistentes. De desistir do nosso Brasil. Nós não temos direito de desistir do nosso Brasil. Nós temos que lutar pela nossa nação. Senão nós seremos covardes no final do dia. Tá bom? Então eu conto com vocês neste vídeo de hoje. Vamos lá. Mauro Cid deixa a prisão em Brasília após decisão de Alexandre de Moraes. O carequinha do meu coração resolveu libertar o Mauro Cid, e aí a imprensa marrom começou a falar: Mauro Cid vai entregar Bolsonaro, ele vai delatar, ele vai contar tudo que nós queríamos saber, no caso eles, sobre o Bolsonaro. Finalmente nós conseguimos vencer, vamos prender Bolsonaro. Esta é a visão da esquerda. Só que engraçado, né? Engraçado é que não foi dito ainda o que ele delatou. Não apareceu ainda que tipo de delação foi essa, que tipo de acordo foi isso, se realmente envolve uma delação. E aí a esquerda entra em desespero. Já começa a comemorar antes da hora. Já começa a comemorar antes da hora, mas a verdade, ela vence. Sempre. Após a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, o ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deixou a prisão neste sábado. Ele estava preso desde o dia 3 de maio, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava a inserção de dados falsos na carteirinha de picadinhas. A soltura ocorre após Moraes homologar um acordo de delação premiada entre o militar e a Polícia Federal. E aqui está um trecho da decisão de Moraes que algumas pessoas ainda não viram. Eu ainda não tinha trazido no canal o trecho da decisão de Moraes e que explica muitas coisas. Então vamos acompanhar. No atual momento procedimental, o encerramento de inúmeras diligências pela Polícia Federal e a oitiva do investigado por 3 vezes e após ser decretada sua incomunicabilidade com os demais investigados, apontam a desnecessidade, ou seja, desnecessário, da manutenção da prisão preventiva, pois não mais se mantém presente qualquer das hipóteses. Opa! Pois não mais se mantém presente qualquer das hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas na legislação, que admitem a relativização da liberdade.
de ir e vir para os fins de investigação criminal, diz Moraes em sua decisão. A parte que eu quero que vocês percebam dessa decisão é isso aqui. Pois não mais se mantém presente qualquer das hipóteses excepcionais. Qualquer das hipóteses excepcionais. Nenhum momento Moraes disse aqui sobre delação de Bolsonaro. Sinto muito deixar a esquerda triste neste momento, mas não há nenhuma delação sobre o Bolsonaro. A própria defesa do presidente Bolsonaro disse que não há o que ser delatado. Portanto, aqui ó, pois não mais se mantém presente qualquer das hipóteses excepcionais. Cid ainda terá que cumprir medidas cautelares. Claro, né? Como o uso de tornozeleira eletrônica, limitação de sair de casa aos finais de semana e também à noite, e o afastamento das funções no Exército. Moraes determinou que Cid cumpra as seguintes medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento em juízo em 48 horas e comparecimento semanal posterior às segundas-feiras. Proibição de sair do país e entrega do passaporte em 5 dias. Cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil em nome dele. Suspensão de porte de arma de fogo, assim como de certificado de registro de coleção, tiro esportivo e caça. Proibição de uso das redes sociais. Proibição de falar com outros investigados, inclusive por meio de seus advogados. As exceções são a mulher, filha e pai dele. Afastamento do exercício das funções de seu cargo de oficial no Exército. Além do caso dos cartões de picadinha, Cid é investigado pela tentativa de vendas de presentes recebidos por Bolsonaro, e aquela historinha fiada das joias que vocês bem conhecem. Não há como acusar Bolsonaro de um crime que ele não tenha cometido. Se Bolsonaro cometeu um crime, ele tem que ser julgado e condenado diante daquele crime. Mas olha só que engraçado. Eles já procuraram, já fuçaram, já fizeram, já tentaram espremer um aqui, espremer um ali. Não sai nada contra Bolsonaro. Já está mais do que provado que Bolsonaro é honesto. Que Bolsonaro não tem nada a ver com este cara que subiu a rampa. Já está mais do que provado. Mas é claro que eles vão continuar tentando, porque o objetivo deles é tirar o Bolsonaro de vez da jogada. E como que eles fazem isso? Deixou o Bolsonaro inelegível, o Bolsonaro ainda é a voz do povo. Deixou o Bolsonaro inelegível, o Bolsonaro ainda lidera a direita no Brasil. Deixaram o Bolsonaro inelegível, Bolsonaro ainda é querido pelo povo. Então o jeito vai ser prender o Bolsonaro. Já que não conseguiram tirar a vida dele, vamos prender ele. Pelo menos ele vai ficar calado, amordaçado. Ele não vai poder, de dentro da cadeia, liderar o seu povo. Eles vão continuar tentando. Mas você sabe por que eles não vão conseguir? Bolsonaro é protegido por um nome que é maior do que todos os nomes na Terra: Jesus Cristo. E eles não vão poder tocar o ungido de Deus, porque Bolsonaro é um ungido de Deus. Todos os reis da terra foram ungidos por Deus. E Bolsonaro é um ungido de Deus. Lula subir a rampa foi uma permissão de Deus, para que o povo abrisse os olhos. Muitos tiranos subiram a rampa na história do mundo. Muitos tiranos subiram a rampa. Tudo foi permissão de Deus, para que o povo se voltasse a Deus, para que o povo fosse ao encontro de Deus, para o povo clamar a Deus. Isso faz parte da história do mundo. Então os tiranos, eles são permissão de Deus para que subam as rampas dos reinados. E o Lula tá passando por um momento. Esse momento passa. E cabe a nós continuarmos lutando contra isso tudo. Mas vocês viram como que é, né? Ele foi solto. O burburinho começou, a esquerda começou a se alterar, a esquerda começou a comemorar nas redes sociais, como se eles soubessem de algo que tivesse acontecido, mas não. Não, a verdade aparece. A verdade aparece. A decisão de Moraes diz claro e bom som: não existem provas.
Não existe a culpabilidade para manter alguém preso. Não existe risco para manter o cara preso. E não houve outra saída a não ser fazer o pedido de prevenção, de prisão domiciliar. Vamos à próxima matéria, vamos lá. Com Lula viajando, Alckmin chega ao Rio Grande do Sul para visitar cidades atingidas por ciclone. Então, depois que nós viemos, nós falamos tudo que aquele cara viajou, né, com sua primeira dame. Eles viajaram para a Índia, ela foi dançar lá, né? E dançando na cara do povo que está sofrendo no Rio Grande do Sul. Aí o Geraldo Alckmin não teve outra saída a não ser fazer o seu papel de presidente em exercício e descer no Rio Grande do Sul, mesmo contra a vontade deles, que eu sei que eles não têm um pingo de vontade de ajudar o povo do Sul. Mas foi lá, teve que ir lá, tirou uma fotinha, né? Você vê que as fotos deles são sempre verdadeiras, eles param, dão um sorrisinho, apertam as mãos, né? É assim que funciona. Acompanhado de 7 ministros, Geraldo Alckmin, presidente em exercício enquanto Lula mantém sua agenda no exterior, onde participa do encontro G20, chegou ao Rio Grande do Sul na manhã deste domingo, para visitar as áreas mais atingidas pelo ciclone extratropical que passou pelo estado. Alckmin deve se reunir com prefeitos da região e integrantes do governo estadual e anunciar medidas de apoio aos atingidos pelo ciclone. Ontem, Alckmin já havia anunciado repasse para as prefeituras da cidade, atingidas no valor de R$ 800 por pessoa atingida, para que os municípios possam auxiliar no atendimento a essa população. A mobilização do governo federal acontece em meio às críticas de que Lula priorizou a viagem na Índia em vez de tratar a tragédia do Rio Grande do Sul, que contabiliza 43 mortos, 46 desaparecidos e ainda mantém 3.798 desabrigados, 11.642 desalojados. No total, segundo a estimativa Confederação Nacional de Municípios, os prejuízos causados pelo ciclone chegam a 1,3 bilhão de reais. Uma conta no Banrisul também foi criada para receber doações em dinheiro para as vítimas. Qualquer valor pode ser depositado na conta SOS Rio Grande do Sul por meio da chave Pix. Prestem atenção. 92 958 800 1000 ao contrário 38 é o CNPJ da instituição Banco Banrisul que está, né, na conta SOS Rio Grande do Sul. Então, se você puder fazer essa doação, puder ser um canal de bênção a essas pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, é a sua chance de contribuir, tá bom? Pix CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38 é a chave Pix para você fazer a doação. Seja um canal de bênção na vida dessas pessoas que precisam tanto do nosso apoio, já que não tem apoio do presidente das minorias, tem aí o apoio da população de bem desse país. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos então para a próxima matéria. Vamos lá. Ricardo Lewandowski critica votação secreta no STF proposta por Lula. E aí eu vou explicar agora para vocês o porquê desta indignação generalizada aí. Você vê várias pessoas criticando, né, a fala do Lula em que o voto individual dos ministros do STF teria que ser secreto para eles não serem criticados. Só que acontece o seguinte: antes do presidente Bolsonaro, você sabia o nome de algum ministro do STF? Algum ministro do STF aparecia em jornais, em noticiários, em canais? Algum ministro do STF, você sabia pelo menos para que ele servia? Você sabia que existia um STF antes de Bolsonaro surgir? Não. Graças a Bolsonaro, o STF hoje é famoso. O STF hoje aparece. Os ministros do STF tornaram-se celebridades. E vocês acham mesmo que eles querem deixar de ser celebridades? Eles querem deixar de serem conhecidos pelos seus feitos? Mesmo que isso afete as pessoas do país? De jeito nenhum, pessoal. De jeito nenhum. Eles não querem esse voto secreto justamente para você saber que eles têm o poder nas mãos.
Para eles terem esse tipo de poder nas mãos, é preciso que você saiba. É preciso que você fique com medo de atingir eles. É preciso que você tenha medo. A decisão deles precisa ser mostrada para você saber quem é que manda, segundo a visão deles. E aí vocês querem que o Ricardo Lewandowski, que já foi ministro do STF, venha aprovar esta fala do Lula? Eles não querem, eles querem que seja mais aberto possível. Se puder divulgar mais o feito deles, é melhor para eles. É melhor para eles. Eu peço a você que deixe o like, compartilha para que pessoas vejam esse tipo de matéria. Tem pessoas que não sabem disso que está acontecendo no Brasil. Então eu conto com vocês para divulgar as matérias aqui do canal. Olha só essa outra também. Governo Lula opta por aumentar gastos e impostos. Corte de despesas está fora de questão. É isso, vou ler de novo. Porque tem gente aqui, tem vermes aqui, e eu vou parar de chamar os eleitores de Lula de jumento, porque os jumentos são na Bíblia, os jumentos são animais são animais bem quistos, né? São animais bem vistos. Os jumentinhos serviam para carregar, né, os mantimentos e tudo mais das pessoas. Então são trabalhadores. Os jumentos, os animais jumentos são trabalhadores. Os bichinhos não têm culpa, né? Então eu vou chamar agora os eleitores de Lula daqui pra frente de vermes, tá? Vermes. Porque verme não tem serventia nenhuma a não ser destruir tudo, né? E não tem cérebro também. Então vamos lá. O governo Lula opta por aumentar os gastos, gastos e impostos. Corte de despesas está fora de questão. Ou seja, eles vão continuar gastando e eu e você vamos pagar os gastos deles, tá? Lula vai continuar se hospedando em quartos de hotéis de 2 milhões de reais e eu e você que vamos pagar essa conta. Vai aumentar os impostos, vai aumentar os gastos e você que se lasque. E vai ser cortado mais Bolsa Família. Viu, vermes que votaram em Lula? Vocês se merecem. Vocês merecem. Eu e o pessoal que me acompanha aqui não merecemos esse desgoverno. Mas você merece. Você merece. Por isso que deveria ter um país só pra vocês. Deveria se dividir. Ter um país só pra vocês que votaram no Lula. Mesmo precisando de 168 bilhões de reais para cumprir as metas do arcabouço fiscal e zerar déficit das contas públicas em 2024, o governo do presidente Lula resiste a cortar gastos e racionalizar despesas. O movimento, na verdade, é inverso, demonstrando de saída que o equilíbrio das contas não é uma prioridade. O novo governo conseguiu, antes mesmo de tomar posse, um acréscimo de 145 bilhões de reais em gastos para este ano, por meio das propostas de emenda à Constituição, a PEC da transição, a PEC fura-teto. O governo fez desde o início a opção política de gastar mais, ampliando seu teto em 2% do PIB, explica Gabriel Barros, sócio e economista-chefe da Rio A7. Para fazer frente às despesas e substituir regra do teto de gastos, que equilibrava o orçamento desde a gestão Temer, o governo petista conseguiu aprovar no Congresso um calabouço fiscal, apostando apenas no aumento das receitas por meio de tributação, ou seja, impostos, vermes, vocês vão pagar mais impostos para cobrir o furo do desgoverno Lula. Mas vocês amam este cara, né? Vocês, vermes, endeusam esse cara. Capaz de fazer até uma estátua e adorar ao Lula, né? Se forem fazer uma estátua, faz com uma garrafa de cachaça na mão. Que vai sair perfeitinha a estátua de vocês. Vamos então para a próxima matéria. Olha só que interessante, né? Mesmo com o Tarcísio dizendo que não irá concorrer às eleições à presidência da República em 2026, essas notícias tendem a sair o tempo todo. Tomara que o Bolsonaro tenha realmente essa bala de prata. E eu quero saber de vocês quem seria esta bala de prata para 2026. Caso o Bolsonaro não possa se candidatar,
Caso a proposta de lei, né, do Bibo Nunes não passar e não se reduzir a 2 anos a inelegibilidade de Bolsonaro, e ele não puder concorrer, quem vocês acham que ele vai indicar para a presidência da República em 2026? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso, tá essa matéria aqui, ó. Tarcísio articula com líderes internacionais e se fortalece para 2026. Tá aí, né? O Tarcísio de Freitas, ele recebe o ex-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson. Tá aí a foto dele com o Boris Johnson aqui em São Paulo. Em pouco mais de 8 meses de mandato, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, recebeu o primeiro-ministro, presidente, governador e ministro de diversas nações no Palácio dos Bandeirantes. Aliado ao incentivo para investimentos na economia paulista, o objetivo também é de internacionalizar o nome do governador. Os acordos bilaterais firmados entre as mais diferentes nações renderam mais de 200 bilhões de dólares em 2023 para o estado de São Paulo. Parece que São Paulo é outro país, né? Parece que São Paulo aqui a gente tá tendo muita sorte com esse governador, né? Porque tá parecendo que é outro país. Outros estados também estão bem, como Minas Gerais, né? Goiás, outros estados que tem governadores aí que estão fazendo um excelente trabalho. Parece que estão distanciados do Brasil. Parece que são outro país dentro do Brasil. Engraçado isso, né? Enquanto ele consegue arrecadar 200 bilhões de dólares, o Haddad aumenta os impostos, lasca todo mundo, Lula viajando sem trazer nenhum investimento pro Brasil, só afundando o Brasil, e ainda tem gente que adora esse povo. É impressionante. Para o estado de São Paulo, de acordo com os dados do Executivo Estadual, o setor que mais desfruta das parcerias internacionais é o agro. Oh, Tarcísio aí, valorizando o agro, hein? Tarcísio valoriza o agro, pessoal do agro aí, ó. Se Tarcísio se lançar presidente, já começa a campanha dele, com 30% de todo o investimento. Segundo fontes ligadas ao governador Tarcísio, quer dar protagonismo internacional a São Paulo e, consequentemente, engrandecer o seu nome para a eleição majoritária de 2026. Com a impossibilidade do padrinho político de Tarcísio, Bolsonaro, concorrer para o cargo de presidente da República, Tarcísio vem pavimentando esse caminho. Os encontros promovidos por Tarcísio com líderes internacionais desde que assumiu a cadeira de governador de São Paulo foram os seguintes: Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Khalid Al-Falih, ministro de investimentos da Arábia Saudita, Santiago Penha, presidente eleito do Paraguai, Guy Parmelin, conselheiro federal da Suíça, Graham Stuart, ministro de Energias do Reino Unido, Oliver Beth, ministro de Comércio Exterior da França, Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Hubertus Heil, ministro do Trabalho da Alemanha, Sauli Niinisto, presidente da Finlândia, Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos, Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, Catherine Colonna, ministra das Relações Exteriores da França, José Miguel Carvajal, governador da região de Tarapacá, no Chile. Em todos esses encontros, o governador enalteceu as parcerias comerciais entre os países e a importância do diálogo com todas as nações, além de apresentar números da gestão estadual e também como ministro da infraestrutura. Então eu vejo um excelente caminho sendo pavimentado. Gostei dessa palavra, porque justamente o ministro da infraestrutura que pavimentou o Brasil, né, está sendo pavimentada para 2026. O que você acharia do Tarcísio se candidatar à presidência da República? Coloca aí nos comentários. Tarcísio, Zema, Michele Bolsonaro, entre outros que você acha que poderia ser um excelente presidente do nosso país. Eu peço a vocês que deixem um like, compartilha. Se você puder ajudar no Pix do canal, tá aqui a chave Pix. pixdireitanobrasil@gmail.com. Bem fácil. pixdireitanobrasil@gmail.com. Eu peço a você que doe. Qualquer valor é bem-vindo aqui no canal. Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até mais.